essa regra mudou. Mudou. Lá no artigo 977 do Código Civil, 977 do Código Civil, o legislador traz a seguinte observação: que não se admite mais sociedade entre cônjuges se o regime de bens for o de separação obrigatória e regime de comunhão universal de bens. Se o regime for o de comunhão universal de bens ou regime de separação obrigatória, a lei não admite mais sociedade entre cônjuges. Mas essa vedação é só para essas duas situações, só para esses dois regimes de bens. Porque para os demais regimes de bens não há nenhuma vedação legal. Deste modo, uma sociedade é perfeitamente possível ter cônjuges se são casados no regime de comunhão parcial, por exemplo. Então, se são casados no regime de comunhão parcial, é perfeitamente possível sociedade entre marido e mulher. Ah, Alexandre, eu sou casado no regime de participação final dos aquestos, tem problema? Não, não tem problema nenhum. O único problema será se você for casado no regime de comunhão universal de bens ou no regime de separação obrigatória. Tudo bem? Então, vamos agora responder a nossa segunda pergunta do dia. Pergunte ao professor. Vamos lá. Professor, como devem ser tomadas as decisões em uma sociedade limitada? Como são tomadas as decisões em uma sociedade limitada? Para tratar desse assunto, nós temos que recorrer a uma regra do Código Civil. Tem uma regra no Código Civil que você localiza no artigo 1072 do Código Civil. O artigo 1072 diz que, a princípio, as decisões são tomadas ou em reunião ou em assembleia. Ou você toma as decisões, as principais decisões de uma limitada em reunião, ou você toma as principais decisões de uma sociedade limitada em uma assembleia. Mas o fato é que o artigo 1072, parágrafo 1º, traz uma regra importante. O 1072, parágrafo 1º, diz que se a sociedade limitada possuir mais de 10 sócios, então é indispensável a realização de assembleia. Então ela não pode ter mais reunião. Então, se a sociedade possuir mais de 10 sócios, é obrigatória a realização de assembleia. Ela não pode tomar as decisões em uma reunião. Então, essa é a resposta que nós damos a esse tipo de pergunta. As decisões são tomadas ou em reunião ou em assembleia. Vamos agora, então, para a nossa próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, conselho fiscal é obrigatório na sociedade limitada? Olha que pergunta importante. Será que o conselho fiscal é obrigatório em uma sociedade limitada? Cuidado, hein? Cuidado. Porque na sociedade limitada, esse conselho fiscal não é obrigatório, não. Por que você diz isso, Alexandre? Eu digo isso porque o Código Civil diz isso. Se você for para o Código Civil, nós temos uma regra lá, que é a regra do artigo 1066 do Código Civil. O 1066 diz que na sociedade limitada, o contrato social, ele pode definir sobre o conselho fiscal. Não disse que ele deve, disse que ele pode. Portanto, esse registro é facultativo. Portanto, o conselho é facultativo, não é obrigatório. Se ali diz que o contrato pode, não disse que deve, faz se a sociedade limitada entender que é necessário. Agora, por que a lei não obrigou o conselho fiscal na limitada? Porque a composição do conselho fiscal, de acordo com o artigo 1066, é de no mínimo 3 membros. 3 membros que podem ser sócios ou não. Mas, pessoal, imagine uma sociedade limitada que possui 2 sócios. Né? Vai ter um conselho fiscal com 3 membros para definir, para fiscalizar as contas desses 2 sócios. Na verdade,
o conselho fiscal acaba sendo utilizado quando a sociedade possui grande número de sócios. Aí talvez seja compatível com a sociedade ter um conselho fiscal, assim como acontece, por exemplo, com a lei, com a sociedade anônima, em que a lei obriga, né, a existência do conselho fiscal na sociedade anônima. Mas na limitada, ele é facultativo. Todavia, eu quero fazer um comentário que entendo de extrema importância. Na sociedade limitada, o conselho é facultativo, mas é importante que a sociedade limitada possua um administrador. E meus amigos e minhas amigas, hoje, antes não era assim. Antes só poderia ser administrador ou gerente da limitada aquele que fosse sócio. Não era assim que nós chamávamos? Gerente? Ele só poderia se fosse sócio. Agora, nós não usamos mais essa expressão gerente. Agora nós tratamos do assunto como administrador. A sociedade limitada possui administrador. E o administrador pode ser tanto aquele que é sócio, como aquele que não é sócio. Então prestem muita atenção. Quer dizer que o não sócio pode ser administrador? Pode. Mas para isso, temos que analisar dois requisitos cumulativos que estão descritos no artigo 1061 do Código Civil. O 1061 estabelece que, para que o não sócio seja administrador, nós precisamos previsão no contrato social. O contrato social da limitada tem que prever expressamente a possibilidade do não sócio ser administrador. Em segundo lugar, tem que ter a aprovação dos demais sócios. Se o contrato social prevê expressamente a possibilidade do administrador ser o não sócio e os demais sócios aprovam o não sócio como administrador, é perfeitamente possível que o não sócio seja o administrador daquela sociedade limitada. Então, meus amigos e minhas amigas, nós aqui respondemos a mais uma pergunta. E vamos passar agora para a nossa próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, quando é que nós devemos aplicar a lei da sociedade por ações na sociedade limitada? Esse tema é de muita importância para quem vai prestar um exame da OAB, para quem vai prestar um concurso público. Certamente é a pergunta que pode e tem muita chance de cair na tua prova. Quando que eu aplico lei de sociedades por ações na sociedade limitada? Para responder essa pergunta, temos que inevitavelmente ir para uma regra do Código Civil, que é a regra constante do artigo 1053. Porque olha lá, dentro do Código Civil, nós temos um capítulo só tratando da sociedade limitada. Dentro do Código Civil, tem um capítulo próprio dentro do Código somente tratando da sociedade limitada. Então, quando nós temos algum problema versando sobre sociedade limitada, é lá no Código Civil, dentro desse capítulo de limitada, que nós devemos recorrer. São a essas regras que nós devemos recorrer. Ocorre que pode, eventualmente, dentro desse capítulo, não ser tratado de um determinado tema, como, por exemplo, caso o sócio faleça, e aí, como que o herdeiro vai ingressar? O herdeiro ingressa à sociedade ou não? É uma pergunta que se faz. E se você for recorrer às regras do Código Civil, dentro do capítulo de limitada, você não vai encontrar esse assunto. Neste caso, diz o artigo 1053 que quando o capítulo da limitada não tratar de um determinado assunto, nós temos que recorrer a um outro capítulo. Nós temos que recorrer, então, às regras de sociedade simples. Então, dentro do Código Civil, tem um capítulo só tratando de sociedade simples, que começa lá no artigo 997 e seguintes do Código Civil. E lá nessas regras de sociedade simples, falam nós temos aqui situações tratando dessa situação do sócio falecido. Então, por exemplo, o artigo 1028 do Código Civil define que, a princípio, a regra, quando um sócio falece, é a de liquidação da cota. Aquela cota, aquele valor das suas cotas sociais, será liquidado e pago aos herdeiros daquele falecido.
Como se faz essa operação?